Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Dina do Carmo e trago sempre para vocês histórias. Quem sabe numa dessas histórias você possa encontrar uma saída, uma luz, um gatilho seja disparado no seu cérebro e você resolva aquela situação tão pendente. E hoje, minha gente, já encontrei várias crianças aqui. Eu estou no parque, ó, vou mostrar para vocês. Eu estou no parque, já dei a minha caminhada e resolvi conversar com vocês. E como o título já diz, aprendi muitas coisas com as crianças especiais. Inclusive, uma delas, não julgar. Sempre procurar saber o porquê. É fácil? Não, porque os olhos da gente, muitas vezes, ele é muito ligeiro. E o estímulo visual faz com que a gente reflita muitas vezes de maneira errada e acabe julgando desnecessariamente. Então, assim, eu tive que aprender. Não que eu fosse uma pessoa que vivesse julgando as pessoas, mas sempre a gente comete esse ato. E eu nunca fui de julgamentos, mas eu já fui muito julgada. E eu sou ainda. Mas depois dos 50 a gente aprende muita coisa. E em outro vídeo eu vou dizer coisas que eu aprendi para vocês depois de 50 anos. E eu aprendi com as crianças especiais o não julgar. E por que eu tive que aprender? Porque foi tão necessário para mim não julgar. Porque eu estava ali diante de uma família, de uma mãe, desesperada por ter uma criança especial. E você sabe o que é estar diante de muitas vezes de situações pelas quais a gente sabe por que foi, né? Por exemplo, uma situação, uma criança com deficiência por uma questão de um aborto, por exemplo, de uma tentativa de aborto. Mas a gente tem que escutar a mãe e não julgar. E mesmo ela dizendo pra gente, foi isso, a gente não julgar. E quanto a gente ganha com isso, minha gente? A gente ganha muita coisa. Eu ganhei muita coisa. Então, eu só fortaleci essa questão. E para minha vida isso é essencial. Claro que muitas vezes há um conflito. Não é porque a gente é terapeuta, porque a gente é isso, aquilo, outro, que a gente não entra em conflito. A gente entra porque a gente escuta muitas histórias. Mas eu também, o meu perfil de pessoa também ajudou muito eu entrar nesse contexto. Né? E assim, eu sempre fui julgada, né? Até hoje eu sou julgada. Eu sou julgada por estar na rede social, eu sou julgada pela minha questão de acreditar na potencialidade do menino, enfim, mas eu não estou nem aí não, viu? Assim, essa foi uma das coisas que eu aprendi, não julgar. Entender o porquê. Houve um caso aqui em Pernambuco, foi divulgado aqui em Pernambuco, de uma mãe que ceifou a vida da filha. E na rede social o pessoal metendo pau nela. Gente, eu tinha certeza que algo estava errado ali com aquela mãe. Porque ela nem sabia dizer o porquê tinha feito. E a princípio ela começou a contar uma história que para ela soou como verdade. E eu tinha certeza absoluta, que ela tinha tido uma crise causada por algum transtorno psíquico, neuropsíquico, que fez com que ela agisse daquele jeito. Eu estou dizendo que é certo? Não, não é certo. Mas a gente tem que olhar.
Não, entendeu? Porque tinha gente que dizia assim, se eu encontrar com ela, eu vou fazer a mesma coisa. Não! Passados os dias, aí saiu um neurologista e um psiquiatra analisando o caso dela da mesma forma que eu estou dizendo para vocês aqui. Foi sim um transtorno neuropsiquiátrico, né? O desenvolvimento do sistema nervoso causou uma confusão na mente dela, a ponto dela não ter um freio e dizer, não vou fazer isso, entendeu? Gente, olha, são tantas situações que vocês não têm noção. Então é por isso que eu digo a vocês, uma coisa de muito forte que eu aprendi com as crianças especiais, trabalhando com elas e suas famílias, foi sim não julgar. Então, como eu tenho isso interiorizado, quando eu me pego, quando eu vou, de repente, porque ninguém é santo, né? Só que eu tenho isso como um processo que eu alimento todos os dias. Não julgar. Né? Não julgar. Procurar sempre o porquê. Atrás de uma história, tudo tem um porquê. Seja ela positiva ou negativa. Sempre tem um porquê. Então eu digo para vocês, foi uma experiência para a minha vida. Eu levo isso para a vida, sabe? Isso tornou minha vida muito melhor ter esse contexto. E outra coisa, essa não foi nem só uma aprendizagem, mas também um fortalecimento, foi a certeza que todos podem aprender. Não tem idade para aprender. É uma das coisas. E mais ainda é que a gente precisa investir na vida, sabe? Na potencialidade, na vida, na alegria. E eu contei no vídeo, já contei no vídeo aí sobre a questão de uma criança que eu a encontrei, sabe, vivida nela. Então assim, eu procuro ver a vida na pessoa, né? A vida que se propaga além de uma deficiência. Então eles me fortaleceram isso, porque o desejo deles de viver é muito grande. Então tudo eu conseguia com eles dançavam, tudo. Se vocês forem no meu Facebook, vocês poderão encontrar algumas imagens dessa vida que eu tanto falo. Uma das coisas que eu fortaleço em termos de aprendizagem foi isso, sabe? E quando eu olho para eles, eu vejo a vida que corre ali, entendeu? Não importa se essa planta aqui, ela perdeu uma folha, entendeu? O importante é que ela tem vida, é sobre isso. Então, eu tenho como princípio tudo isso, sabe? É a gente ver a vida, ver o positivo naquilo que parece ser negativo, olha para isso. Ver o positivo numa situação, por pior que ela seja. E eu trago isso todos os dias para a minha vida, para finalizar e dizer para vocês. Quando eu estou diante de um problema, eu não penso no problema, eu penso logo na solução. Eu já passei por momentos terríveis de ter um pico de ansiedade que eu digo, meu Deus, cadê a solução? O que mais me incomodava era não achar a solução diante daquilo ali. Mas como eu venho me trabalhando, eu tenho isso dentro de mim, no meu sistema nervoso, na minha alma, então isso logo veio a ser resolvido. Então assim, a gente precisa ver a vida na vida, né? O positivo no negativo. E diante de um problema, em vez de a gente pensar no problema, vem a solução, porque tudo tem solução. Então foi isso que eu aprendi com as crianças especiais. E para elas eu tiro o meu chapéu. Para mim é maravilhoso conviver com elas, porque elas não me julgam, nunca me julgaram, sempre foram receptivas. Então assim, eu me sinto junto com elas, né? Eu me sinto
elas. Então, com as crianças, de um modo geral, eu me sinto junto com eles, entendeu? Eu me jogo com eles. E com as crianças especiais, isso só veio a culminar de uma maneira muito positiva. É muito bom, entendeu? Porque as crianças, elas percebem a minha alma, a minha essência. Então, elas não julgavam, elas estavam prontas para brincar, sabe, para se jogar. E é assim. Fiquem todos com Deus, curta e compartilhe esse vídeo. Eu espero muito que você consiga. Inclusive, eu estou vendo um alívio, vai passando agora. Ele é surdo. Está no parque da cidade. Está caminhando. Entendeu? Eu não vou filmar porque eu já disse para vocês que eu não sou de filmar. Se ele viesse até aqui, poderia ser que eu falasse com ele aqui de lado. Mas fiquem todos com Deus. Muito obrigada por vocês assistirem até o final. E eu espero realmente que as minhas palavras, as minhas ações, a minha história chegue na sua vida e possa de uma maneira ou de outra de ajudar, que isso é o princípio de tudo, né? Que a gente possa, nas nossas atitudes, ser mobilizador de transformação de vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.